o que é que vem a ser um vetor? Vamos imaginar agora duas situações que vai poder nos dar o entendimento necessário para fazer a primeira diferenciação entre o que é vetorial e o que não é vetorial. Vamos primeiro olhar esta situação. Você tem aqui uma partícula que está se movendo em apenas uma direção. Para que eu possa descrever como essa partícula está se movendo, eu simplesmente poderia dizer o seguinte: essa partícula está se movendo no sentido positivo da reta ou sentido negativo da reta. Se essa minha reta tem apenas uma direção, a ideia de lado positivo e lado negativo seria suficiente para me dizer como esta partícula está se movendo. Porém, existem determinadas situações onde isso não é possível. Imagine agora uma situação no mundo real, uma situação tridimensional, onde você vai ter aqui uma partícula que descreveu uma determinada trajetória. Para que eu possa descrever o deslocamento dessa partícula durante toda a trajetória dela, eu vou ter que usar vetores. Por quê? Porque durante toda essa trajetória, eu vou abordar alguns conceitos, como o conceito de módulo. Sempre que falarem de módulo, pessoal, entendam o módulo como tamanho do vetor, a direção desse vetor. A direção, pessoal, ela vai ser vertical, horizontal e nós vamos ter o sentido que este vetor vai estar direcionado. Por exemplo, se você tem uma direção vertical, ela vai poder ser ou para cima ou para baixo. Se você tiver uma direção na horizontal, ela vai poder ser da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, isso é o que vai ser o sentido do meu vetor. E quando eu tiver determinadas situações, como essa situação aqui tridimensional, eu só vou poder dar detalhadamente as características desse meu deslocamento através de vetores. Beleza, pessoal? Ainda falando do conceito de vetores, uma outra coisa que vai nos ajudar a ter uma distinção bem grande disso vai ser diferenciar o que é escalar do que é vetorial. Na física, pessoal, irão existir dois tipos de grandeza, as escalares e as vetoriais. Nós vamos abordar aqui dois exemplos de escalares e dois exemplos de vetoriais para mostrar para vocês o que é que vai diferenciar de uma para a outra. Nas escalares, nós vamos falar da temperatura e da pressão, e na vetorial, nós vamos falar da velocidade e do deslocamento. A temperatura. Pessoal, observa só. Imagina aqui que você tem este termômetro. Então, você tem esse termômetro aqui de mercúrio. E ele vai sendo graduado aqui com as temperaturas. Então, imagina só, pessoal, que ele está registrando aqui nesse ponto uma temperatura de 70 graus Celsius. Quando eu digo que esse termômetro está inserido em algum local a 70 graus Celsius, esses 70 graus Celsius medidos no termômetro, ele é suficiente para caracterizar a grandeza, temperatura. Nós temos também a pressão. Imagina aí, por exemplo, você tem aqui uma labareda de fogo e logo acima você tem um recipiente, ou pode ser uma panela de pressão, alguma coisa do tipo, e ela está cheia de água, vedada em cima, e alguém faz uma modificação para inserir um medidor de pressão, o famoso barômetro. Então você tem aqui. E esse medidor, ele vai estar me indicando uma pressão de 5 bar. Da mesma forma que a temperatura, este valor de 5 bar, ele é suficiente para caracterizar a pressão, não sendo necessário nenhum outro dado para me indicar a pressão deste recipiente. Diferentemente da velocidade e do deslocamento. Por exemplo, imagine que você tem aqui um carro e este carro ele está se deslocando a uma velocidade de 100 km por hora. Pois bem, pessoal, esses 100 km por hora, quando se trata de velocidade, não é informação suficiente para me detalhar tudo sobre velocidade. Se eu quero dizer informação por completo
de como este carro está se movendo, sobre a velocidade dele, eu tenho que dizer o módulo, 100 por hora. Eu tenho que dizer a direção a qual ele está percorrendo. Imagina só que ele está percorrendo uma estrada, então nós podemos dizer que a direção dele seria uma direção horizontal e o sentido seria da esquerda para a direita. Então, é necessário essas três informações para que eu possa saber como é que está a velocidade desse carro. Da mesma forma, acontece com o deslocamento. Imagine, por exemplo, que eu tenho uma partícula e essa partícula está se movimentando dentro de uma sala. Tá ok? Então, toda a trajetória que essa partícula percorre, todo o deslocamento dela, eu não posso representar simplesmente por uma grandeza escalar. É necessário que eu tenha o módulo, tá certo? Que vai poder ser, vamos supor, em determinado distante, um deslocamento de 1 metro. Eu vou ter que ter uma direção, que pode ser vertical, e eu vou ter que ter um sentido, que vai poder ser de cima para baixo. Então, observe só que em grandezas vetoriais é necessário que eu dê essas três informações para que tudo seja entendido.